Aí, galera. E aí, galerinha, vamos aqui fazer mais uma aula sobre agora as relações de poder na sociedade capitalista. Vocês vão notar que as relações de poder na sociedade capitalista são um pouco diferentes das relações de poder em outros tipos de sociedade, especialmente a sociedade escravista, por exemplo. Né? Aqui atrás de mim, um dos esquemas que eu vou utilizar para a gente explicar um dos aspectos dessa sociedade. E não se preocupe em copiar ou tentar desenhar isso aí, porque eu vou disponibilizar esse desenho aí nas redes sociais. Certo? Primeiramente, que a gente tem que falar, quando a gente fala de poder, poder no geral, é que poder não se detém. A maior parte das pessoas fala, aquele fulano tem poder, ele é poderoso. Ter poder, ninguém tem poder. O poder é uma coisa muito frágil. Aí as pessoas confundem poder com autoridade. Existe uma estrutura jurídico, política, administrativa que faz com que algumas pessoas tenham autoridade. E essa autoridade é garantida por uma série de questões legais, né, institucionais, certo? Mas as pessoas confundem isso com poder. O poder é uma coisa muito frágil. O poder ele pode se perder, se desgastar muito facilmente. Por isso que, normalmente, aqueles que têm autoridade e exercem poder, o verbo certo, a maneira certa de se falar é exercer poder, aqueles que exercem poder, eles procuram se estruturar de várias formas para exercer esse poder. Seja dominando os meios de comunicação, né? Seja dominando um poder militar, um poder violento, né, seja criando um poder carismático para ser aceito, para criar um tipo de legitimação sobre as pessoas e etc, etc, várias outras formas de se exercer o poder. Tá? Esse é um primeiro ponto importante. Segundo ponto importante é que o poder muitas vezes ele vem do saber. Então, em muitos momentos, o saber leva ao exercício do poder, seja através de relações sociais de uma sociedade como um todo, ou até em micro-relações, aqueles muitas vezes que têm poder, eles conseguem, através da palavra, através de um nível discursivo, eles conseguem concentrar poder em suas mãos, né? Como se normalmente diz, ou seja, eles conseguem, na verdade, exercer poder através de um conhecimento que eles têm sobre alguma coisa. Então vai se discutir alguma coisa, vai se falar alguma coisa, quem tem o conhecimento sobre a coisa pode acabar conseguindo exercer poder, né, de exercer poder em cima das outras pessoas por causa desse conhecimento que ele tem. Claro que não é a única forma de se exercer o poder. O poder também pode ser exercido através da violência. Né? Não dá para você excluir o saber como uma forma de exercer poder e falar que não, olha, não existe o poder vindo através da violência. Também existe. É que o poder vindo através da violência, ele é muito comum em sociedades escravistas, né, e outros tipos de sociedade. O capitalismo ele vai desenvolver formas de exercício de poder que estão mais relacionadas com o conhecimento, com o saber. Basta você ver a questão do saber médico. O médico, ele normalmente exerce poder sobre o paciente, e o paciente é aquele que, o próprio nome já diz, ele é passivo, o médico é o ativo. Ainda mais no Brasil, né, que por uma questão de formalismo se criou o costume de chamar o médico de doutor. Lá porque no século XIX você tinha duas faculdades apenas no país, né? Uma faculdade de Direito em São Paulo, por isso os advogados doutores, e uma faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, por isso os médicos doutores. Né? E aí você coloca toda essa aura de conhecimento e de poder em cima da figura do médico. Tá? Certo? Então ele tem um saber, um exercício de saber sobre a outra pessoa. A outra pessoa é o paciente. Ela não é ativa, ela é passiva. Mas também dá para se exercer através da violência. Né? A violência também leva a um certo exercício de poder, por quê? Porque ele cria em cima de uma autoridade uma aura que vem através do medo, não do respeito.
né, do medo. As pessoas têm medo porque uma determinada ditadura ela é violenta, um determinado governo ele é violento com as pessoas e ele exerce poder através dessa violência, através da polícia na rua, através da vigilância da sociedade, através do uso da violência para exercer poder. Vamos lembrar que eu falei no comecinho da aula agora de pouco aqui, né? O poder ele é muito frágil. Então, normalmente, um governo ditatorial, o que ele faz? Ele cria formas violentas de se manter no poder, mas não só formas violentas. Se você for analisar todas as ditaduras que já existiram, essas ditaduras, elas sempre criam muita propaganda, muita legitimação, né? Muitas formas de se inserir na sociedade as ideias que essa ditadura defende. Por quê? Porque o poder não se exerce só através da violência. Certo? Na verdade, o saber e o poder, né, eles vão se unir com a questão da violência, muitas vezes. Certo? Outro detalhe importante é que, numa relação escravista, o poder está muito claro, né? Certo? O senhor vai lá e manda chicotear o escravo, manda dar um castigo pedagógico no escravo, manda castigar aquele que fez algo que o senhor não quer, e aquele poder dele é exercido através de uma forma extremamente violenta. Há uma vigilância constante, né? Certo? Mas a punição é fundamental. A punição é fundamental. Então, coloca o escravo no tronco, né, no pelourinho, como né, aqui no Brasil, vai se chicotear o escravo na frente de todos os outros escravos que estão obrigados a ver aquele espetáculo horroroso, né? E aquilo é para exercer poder, para as pessoas terem medo. Numa relação escravista, o poder se exerce através do medo. No capitalismo, não. No capitalismo, a relação de poder é muito mais complexa. Por quê? Porque vai se exercer poder através de uma vigilância. Então, vigiar é mais importante do que punir. Aí entra aqui o esquema do Panopticon, do Jeremy Bentham, ou Bentham, tá? Certo? Ele vai criar esse esquema porque o irmão dele uma vez foi num zoológico de Paris, né? Isso está num livro do Foucault, né? No Vigiar e Punir, O Nascimento das Prisões, excepcional livro, né? Excepcional obra para você entender tudo isso e tantas outras coisas na nossa sociedade desse maravilhoso pensador. E ele diz que o irmão do Bentham foi num zoológico de Paris. O zoológico de Paris tinha uma topografia de um morro, e ele era um labirinto. À medida que a pessoa ia andando pelo labirinto, ela ia subindo e vendo os animais. Quando ela chegava no ponto mais alto, ela via todos os outros animais de novo, em todos os lados. Dali ele contou isso para o irmão e o irmão criou essa ideia, né? O panopticon, óptica é visão, pan é panorâmica para todos os lados, né? E esse tipo de ideia, o Bentham que viveu no final do século XVIII, né? Ele vai ser um reformador, vai ter várias pessoas na época que são reformadores de instituições. Isso aqui vai ser aplicado à cadeia. A cadeia, a prisão, o sistema prisional, que era antes, vamos lembrar, né, no século XVIII, até o XVIII, aquela cadeia que era aquela masmorra, num lugar afastado, que ninguém via, que era úmido, escuro, bolorento e tudo mais. Né? O que vai acontecer a partir daqui? A cadeia não, ela muda a forma como o sistema prisional funciona. Porque antes o prisioneiro ficava lá esquecido. Ninguém tinha controle sobre ele, embora ele estivesse preso. Certo? A ideia da relação de poder no capitalismo é que, isso o Foucault deixa bem claro no livro dele, vigiar é mais importante do que punir. É mais importante a vigilância do que ficar punindo, como fazia o escravismo. Né? Lembra? O escravismo fazia isso. Qual é a ideia aqui do Panopticon? Você tem a estrutura do Panopticon, é a sala do diretor, esse grande olho tomando conta das pessoas, as celas com os prisioneiros, as paredes, e a parte que está em azul aqui, ó, são vidros. E a luz do sol entrando por fora faz com que o diretor do centro da sala possa rapidamente
vigiar todos os prisioneiros. Ele vê todos os prisioneiros muito rapidamente. Ele controla todos os prisioneiros muito rapidamente. As cadeias serão... o sistema prisional vai ser todo reformado a partir dessa ideia. Basta você ver em filmes norte-americanos que mostram cadeias que o diretor, em poucos passos, consegue ver centenas de celas. Né? Você vai ter a escola sendo, né, baseada a partir desse princípio, dessa ideia, e nós vamos tocar nisso já já, certo? Os hospícios e outras instituições, inclusive a fábrica, né, dentro dessa visão, que quem exerce o poder, ele tem que vigiar muito rapidamente as pessoas para não perder essa vigilância. E aí não precisa mais ter punição, as punições serão mais raras, porque as pessoas estão o tempo todo sendo vigiadas, e depois a coisa vai se desenvolver de uma outra maneira, vai ter a autovigilância. Mas aí daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, certo? Neste caso aqui, o sistema prisional montado dessa maneira, e essa ideia vai se espalhar para todos os lados. Então, por exemplo, você chega na escola, a escola vai pegar várias dessas ideias e vai adaptar essas ideias para aquilo que é o ambiente escolar. Foucault chega a dizer, né, em dado momento, que a função da escola deixa de ser o aluno aprender a pensar, deixa de ser o aluno aprender o conteúdo, deixa de ser o aluno desenvolver formas diferentes de pensamento, seja ele matemático, filosófico, histórico, né? Foucault vai dizer a função da escola, como a cadeia, né? Certo? Como o hospício, é uma função disciplinar. Então, é uma sociedade que vai criar instituições para disciplinar os corpos e as mentes das pessoas. Tá? Por quê? Porque você vai ter um monte de mecanismos de vigilância. Vejam aí, desculpe, quantas escolas hoje têm grade, câmera, né? E aquela coisa de se filmar, de se ver tudo, né? E o conteúdo, o pensar, o desenvolvimento filosófico, científico, ficando em segundo, terceiro plano. E isso não é só simplesmente uma escola pública. Isso serve para todos os tipos de escola. Escola particular, escola pública, escola civil, escola militar. Você tem todos os tipos de escola seguindo um padrão de escola onde a vigilância sobre o aluno, a disciplinarização, ou, para a gente pegar uma palavra melhor, o adestramento dos corpos e das mentes é mais importante do que fazer o aluno pensar. Certo? Outro detalhe importante é que isso vai se espalhar pela sociedade. A sociedade capitalista vai espalhar esse tipo de ideia no ambiente de trabalho, onde você tem aquelas divisórias baixinhas, né? Ou divisórias transparentes, em que as pessoas trabalhando nos seus micro escritórios, elas vigiam umas às outras. Muito fácil ver isso em filmes norte-americanos, né? Ou você vai num banco, você vê isso, ou você vai ver a estrutura de uma fábrica, pega uma pequena unidade fabril, e fica muito fácil de você enxergar isso, os escritórios na parte de cima, com vidro, e esse vidro serve para ver os operários trabalhando na linha de produção. E aí, né, as pessoas que estão no escritório, em rápidos olhares, conseguem ver como a linha de produção está funcionando. Se tem alguém enrolando, alguém demais no banheiro, alguém conversando demais. Então, você percebe que você tem o princípio do panopticon sendo aplicado também na fábrica. O capitalismo vai fazer com que esse tipo de relação se torne predominante. Tão predominante que, com o passar do tempo, vai surgir um outro tipo de variação, que é a autovigilância. Eu falo muito disso até no texto que eu disponibilizo na internet sobre isso, né, que está no meu blog, que é o seguinte: as pessoas vão se sentir orgulhosas de produzir, orgulhosas de fazer parte de algo que está produzindo cada vez mais. Então, cria-se uma autovigilância. A pessoa não precisa mais ser vigiada pelos outros. Ela mesma se vigia para ela ser produtiva, para ela estar dentro de uma cadeia de poder muito forte. Isso cria um tipo de orgulho próprio de estar obedecendo.
Tá? E o que ocorre? A pessoa, dentro dessa cadeia, fazendo a sua função, ela vai ganhar força econômica. Eu coloco muito esse termo no texto, ganhar força econômica. O que é ganhar força econômica? Ela vai produzir cada vez mais. Ela vai se tornar um ser produtivo, um ser que tem uma produtividade muito alta. Ao mesmo tempo que a pessoa ganha produtividade, ela perde força política. E vejam, tem que tomar cuidado, porque ganhar produtividade não significa que a pessoa vai ganhar mais dinheiro. Não é isso. Muitas vezes ela está dentro da empresa, ela está ganhando produtividade e não é ela que está lucrando com essa maior produtividade. Certo? Tá? Por mais que ela ganhe um prêmiozinho ou outro, o lucro que ela dê para a coisa não é dela. Né? Mas o que ocorre? Ela vai ganhar produtividade e ela vai perder força política de contestação, porque na medida que ela vai se orgulhando de fazer parte desse processo produtivo, ela não percebe a relação de poder que está sobre ela. Ela não percebe que ela introjetou na mente dela uma relação de poder e ela está reproduzindo essa relação de poder. Então, ela ganha força econômica produzindo mais, mas ela perde a sua força de contestação. De contestar aquilo e falar, não, pera um pouquinho, eu acho que aqui tem alguma coisa que está errada. Ó. Aqui eu acho que a coisa tinha que ser diferente. Aqui eu acho que, olha, a empresa está fazendo coisa errada aqui. A empresa está poluindo o meio ambiente ali. Né? Então, a função principal desse vigiar é mais do que punir para o Foucault, é justamente essa, né? A pessoa perder força de contestação e ganhar força econômica, que é o que muitas vezes acontece em escolas, né? Escolas que o tempo todo preparam seus alunos para o mercado de trabalho, mercado de trabalho, mercado de trabalho e só para o mercado de trabalho, o que não é o ideal, né? A escola tem que ensinar para o aluno a viver em sociedade. Nós não vivemos apenas no mercado de trabalho, embora grande parte do capitalismo queira que você faça apenas duas coisas na sua vida, né? Trabalhe e consuma. Trabalhe e consuma. Trabalhe e consuma. Né? Ou seja, você trabalha pra caramba, força política nenhuma, e você consome pra caramba, força política nenhuma. Então você é individualizado para trabalhar pra caramba, para render bastante, e você é individualizado para você nunca se sentir parte de grupo social, nunca fazer parte de uma instituição que luta, por exemplo, pela natureza, pelos direitos dos animais, pelos direitos das minorias, ou nunca você se sente parte de uma classe social, ou né, de qualquer outro tipo de grupo, instituição que você possa lutar por direitos. Né? O grande objetivo é isso, você cria uma autovigilância na pessoa e ela vai entrar nesse esquema. Quanto mais ela produzir aqui, ela vai ganhar alguns poucos a mais, porque ela está produzindo mais, e ela pode consumir mais. Olha que legal, ela pode consumir cada vez mais. Quer dizer, trabalha e consome, trabalha e consome. E assim vai. Né? A vida, como diria o Bauman, é uma vida desperdiçada. Né? Certo? E dentro da escola, voltando aí o exemplo da escola, para a gente até ir finalizando aos poucos esse vídeo aqui, a escola muitas vezes faz isso, ela coloca o aluno como um ser que vai aprender a se adequar ao mercado de trabalho, mas a escola não vai ensinar para o aluno algo que é o pensar, o livre pensar, o contestar, o saber fazer as perguntas corretas nos momentos corretos. O saber olhar para uma relação e dizer, não, peraí, mas isso aqui está errado. Ó. Eu estou vendo essa empresa fazendo isso, eu estou vendo essa prefeitura, esse governante, eu estou vendo essa instituição fazendo isso está errado. Isso está, por exemplo, poluindo o meio ambiente. Né? Não. Né? Então, o que acontece? Disciplina essa pessoa a sentir orgulho de entrar dentro de uma estrutura de poder e ela não tem força política de contestação nenhuma. Beleza? Certinho? E aí depois, se tivermos algumas dúvidas, a gente tira aí mais para frente. Até mais. Valeu!